Senhoras e senhores, o que aconteceu com o Barcelona hoje? Hoje jogou meio mal, hoje o Borussia Dortmund foi muito superior. Dá pra dizer que o Barcelona vai pipocar na Champions? Calma lá também, né? Vamos falar disso aqui, vem comigo aqui. Olha só, pessoal, hoje veio a campo o time do Hansi Flick com esses 11 jogadores aqui e você tem que prestar muita atenção porque, olha só, tem muita coisa diferente aqui. Você olhando daí, você consegue reconhecer? Vamos lá, tem 3 principais pontos. Primeiro, você vê aqui o Gerard Martin como titular e se ele tá aqui é porque o Baldé não tá. E o Baldé, diferente dos outros que eu vou falar daqui a pouco, o Baldé de qualquer forma não estaria, tá ligado? Mesmo que o Barcelona tivesse perdido o primeiro jogo, o Baldé não estaria aqui hoje porque ele tá lesionado, ele deve ficar de fora de mais ou menos 3 semanas, pode até perder o El Clássico. E aqui, portanto, tava o camisa 35, o lateral Gerard Martin, completamente reserva, mas hoje titular. Além disso, as outras mudanças, agora sim, são coisas que, assim, ele escolheu, o Hansi Flick olhou ali e tal, viu que já tava 4-0, cara, vamos dar uma poupada? Por exemplo, você tem na zaga o Ronald Araújo, que durante muito tempo foi titular, mas hoje não é mais, porém, hoje foi, porque aqui na zaga titular normalmente estaria o Íñigo Martínez, só que como o Íñigo já tem cartão, ele tava meio que pendurado, qualquer coisa poderia tirar ele da próxima fase, da semifinal, o Hansi Flick foi lá e optou por tirar ele, mano, vamos poupar, não vamos correr risco de perder jogador à toa não, pô, já foi 4-0 o primeiro jogo, não tem necessidade, tá ligado? Agora outra coisa, a principal, a ausência que mais fez falta, talvez você não tenha notado aqui, mas o Gavi está em campo. Se o Gavi estava, é porque o Pedri não estava. Eu acho que existe uma discussão na internet sobre quem é melhor, se é o Pedri, se é o Bellingham. Eu confesso pra você que na maioria das vezes eu acho o Bellingham melhor, tá ligado? Mas tem que ver até que ponto. Hoje, a ausência do Pedri é muito sentida. O Pedri é aquele craque silencioso, é aquele craque que não aparece muito. E, pô, dá pra chamar o Pedro de craque? O Pedri de craque? Talvez sim, tá? Não só por causa da ausência hoje, tudo que ela descambou, tá ligado? Como que o Barcelona é pior sem ele, mas ele é um jogador realmente, se não é craque, ainda tá no caminho para. Enfim, o Barcelona vem mexido dessas formas aqui, do resto eu acho que tá tudo conforme normalmente está. E aí, cara, como é que chegava o clube, o Barcelona, como é que chegava pro jogo de hoje? Num oferecimento da Flash Score, que você já tá ligado que é a nossa patrocinadora, o Barça chegava com 24 jogos sem perder. Perdeu agora. Então, assim, por mais que todo mundo sabia que era um jogo que você poderia perder hoje, né? Era um jogo ok. Pô, na mesma hora o time provavelmente não queria perder essa sequência, 24 jogos sem ter uma derrota sequer. Pra quem não sabe, eu acho isso um dado até interessante. Esse começo de ano, né, de 2025, não começo de temporada, começo de ano, é o melhor começo de ano da história do Barcelona. Então você vê como que o time do Hansi Flick realmente tá bem encaixadinho, as coisas estavam funcionando. A boa fase sem vitórias, sem derrotas, era muito grande, mas isso tudo caiu por terra hoje, tá ligado? De qualquer forma, a classificação veio, mas a gente tem aí esses pontos curiosos. Outra coisa que eu até anotei que também, deu uma olhadinha aqui. O Barcelona, nessa temporada, ele tem uma curiosidade que ele joga melhor fora de casa do que dentro. Assim, o Barcelona tá jogando dentro de casa, entre aspas, né? Porque não tem o Camp Nou, tá em reforma e tal, tá usando o Olímpico de Montjuic, mas normalmente nessa temporada o Barça tem pontuado melhor, tem jogado melhor, tem conseguido mais vitórias fora do que dentro de casa. Nada disso veio a campo hoje. Hoje, com tudo isso aí, que era meio que favorável ao Barça, mesmo assim a derrota veio. Enfim, antes da gente falar da bola rolando, se você ainda não tem o Flash Score baixado no seu celular, mano, o melhor aplicativo pra você ficar sabendo desses dados, essas coisinhas de futebol, tá ligado? Link aqui na descrição, completamente gratuito, tu não tem que baixar, tu não tem que pagar nada para baixar, fica à vontade aí, clica no primeiro link e fique à vontade pra ficar sabendo placares de futebol, as notícias, tudo certinho, tudo incorreto. Tudo incorreto não, porra, tudo informado e correto. Enfim, eu fazendo antipropaganda. Baixa aí, tá aí na descrição. Vamos falar de bola rolando, pessoal. O que a gente tem é o seguinte, o Borussia já começa pressionando, ok? Assim, a gente já imaginava, era óbvio, que quem tinha que tomar as ações do jogo era quem estava perdendo de 4-0. Agora, ficava no ar se o Borussia seria capaz de realmente tomar conta do jogo, de ditar o ritmo da partida, tá ligado? E já começou aqui com o Szczęsny tendo que defender, inclusive o Szczęsny, eu acho que fez boas e importantes defesas durante o jogo, na mesma hora que fez umas cagadas aqui e ali, como, por exemplo, o pênalti, mas, cara, o Borussia, desde o começo, pressionando o Barcelona, provando que sim, ele é capaz, tá ligado? E aí,
na sequência, o que a gente vai ter é o seguinte, o Szczęsny, que ora faz boas defesas, nesse momento aqui, entrando no meio do jogador do Borussia, o pênalti mais escancarado da história, assim, não tem nem o que discutir, e aí, o Guirassy foi pra bola e gol, o primeiro do Borussia Dortmund, gol de pênalti. Existe gol bonito em pênalti? Vamos ver aqui, porque o Guirassy talvez nos diga que, olha só, ele corre pra bola, ele dá uma cavadinha e talvez ele diga que sim, é sempre bonito um gol de cavadinha assim no pênalti, tá ligado? Tem que ter muito sangue frio. Enfim, nesse momento aqui, se eu não me engano, o Guirassy chegava a 11 gols nessa Champions League, ele se tornava o jogador do Borussia Dortmund com a maior quantidade de gols na história da Champions, superando Lewandowski e Haaland. Só. É claro, hoje em dia a Champions é maior, tem mais jogos e tal. Se eu não me engano, o Guirassy, com hoje, ele completou 14 ou 15 jogos de Champions. Acho que é alguma coisa assim. Então, assim, são bastante jogos, tá ligado? Mas, de qualquer forma, nesse momento aqui, 11 gols. E se eu falo nesse momento é porque vai ter mais, né? Bom atacante, vinha sendo ali um dos artilheiros, junto com o Rafinha, junto com outros jogadores. Hoje volta a ser isolado o artilheiro da Champions League, mas calma que a gente não chegou lá ainda não. Na sequência, 1-0 Borussia Dortmund. Ainda teria que fazer muita coisa para realmente colocar pressão no Barcelona, tá ligado? 1-0 ainda faltava muito caminho a ser percorrido, até que realmente o Barcelona conseguisse ficar um pouco ali incomodado. E aí, cara, o que acontece logo na sequência é o quê? Mais vezes do Szczęsny aparecendo. Aqui foi um lance de cabeça, que era uma boa oportunidade, acabou não cabeceando também assim, e meio que desperdiçou o que era uma boa oportunidade, tá ligado? Mas, isso pelo menos serve pra gente observar como que o Borussia Dortmund esteve pressionando o tempo todo. O Borussia Dortmund realmente hoje fez um jogo muito digno, tá ligado? Um jogo muito honesto, um jogo muito respeitável. O time que precisava vencer, ele foi realmente atrás da vitória. Tanto é que depois aconteceu o quê? Antes do gol do Borussia, a gente tem um lance muito polêmico. O primeiro tempo já estava acabando, o Borussia estava ganhando, mas isso aqui, o árbitro marcou falta do Lewandowski e não no Lewandowski. E olha só, se você pegar para ver o lance ali, o Leva, ele é meio que abraçado, puxado, existe a mão do Leva aqui, mas sinceramente eu sei lá, tá? O árbitro estava meio que de costas pro lance, quando os jogadores viraram, ele não tinha ângulo de visão e ele entendeu falta do Lewandowski. Eu não sei, eu achei um lance meio esquisito. Se é marcado pênalti nisso aqui, eu não acharia absurdo, porém, ao invés de pênalti, foi marcado falta de ataque. Tudo bem, beleza. Na sequência, pessoal, a gente vai ter o quê? O final do primeiro tempo. Como eu disse, o Borussia tomava conta do jogo, o Borussia era quem atacava, o Borussia era quem estava ganhando no placar também. Só que 1-0 ainda é muito distante de 4, mas é 1-0 com muita ou pouca pressão, como eu já falei bastante quanto. Cara, só no primeiro tempo, eu trouxe os números aqui, a gente teve 10 finalizações a 1. 10-1 de finalizações. Ou seja, só não teve mais gol já no primeiro tempo porque teve um Szczęsny aparecendo ali, zagueiro cortando hora aqui, hora ali. O Borussia tomava completamente conta do jogo. Ele não tinha mais posse de bola do que o Barcelona, mas a posse que o Barcelona tinha era aquela clássica lá de ficar mais atrás do que qualquer coisa, tá ligado? O Barça não conseguia oferecer muito perigo, tanto é que durante 45 primeiros minutos só teve um chute no gol, uma finalização. Enfim, agora no segundo tempo a gente começa tendo mais confusão, mais defesa. O Szczęsny pega praticamente 2 lances em sequência aqui, baita defesa, foi uma ou duas, não lembro, acho que foram 2, só que aí o lance acaba indo pro escanteio e na cobrança do escanteio, Guirassy, o segundo gol. Olha o Barcelona tremendo na base aí, hein? Enfim, vamos ver aqui, porque a bola vem lá do alto, o cara cabeceia aqui, o Guirassy quase que dentro do gol, vai lá, faz o segundo dele, coloca fogo no jogo. E talvez aqui foi o momento que o Borussia esteve mais perto, esteve mais próximo de uma possível reviravolta nesse jogo, de uma possível classificação. Era 2-0, bem no comecinho do segundo tempo. 3 minutos do segundo tempo, 2-0, vindo de um primeiro tempo que, como eu falei inúmeras vezes, ele pressionava bastante. Nesse momento aqui, dava pra pensar, cara, será que vai dar pra eles? Porque agora só faltava metade do caminho, só faltava mais 2 gols, 2 já tinham acontecido, o Borussia seguia pressionando. Assim, nesse momento aqui, provavelmente foi o ápice do acreditar dos jogadores do time alemão, tá ligado? Porém, veio logo na sequência um baita de um balde de água fria. O que acontece é o seguinte, o Barça, que praticamente não jogava nada, o Barça que via o jogo acontecer, mesmo assim vai lá e acontece o quê? Gol do Barcelona, um gol contra,
que mata qualquer ímpeto, qualquer vontade, qualquer confiança do Borussia Dortmund. Olha só, num cruzamento que, se eu não me engano, vem do Fermin, vem a bola contra e aí o gol inacreditável e fica aqui cabisbaixo. Cabisbaixo não, né? Tá com a cabeça pra cima, mas internamente, provavelmente cabisbaixo. O Borussia Dortmund sente muito. Cara, futebol tem muito momento que, pra acontecer, você precisa acreditar que é possível acontecer. Os jogadores precisam estar confiantes de que aquilo é possível, tá ligado? E não só tomar o gol, mas tomar um gol contra, meio que deu uma baixada naquele acreditar do Borussia Dortmund, que seguiu jogando bem, que vai fazer mais um gol, mas nesses primeiros minutos, depois desse gol aqui, você vê claramente que a coisa deu uma desandada, que, sabe, azedou ali pro Borussia. O Borussia tentava manter o ritmo, tentava manter aquela alta frequência de jogo e tal, mas ficou mais difícil, até porque esse único golzinho aqui já aumentava muito o que precisava ser feito. Tem toda aquela história de, pô, antes era 2, agora tem mais um, só que aí, sabe, o acreditar dos jogadores... Esse gol foi um baita de um balde de água fria, um gol contra ainda, que é pior do que se fosse, um golaço do Leva, ou então um gol do Rafinha, um gol do Yamal, um gol contra, é um bagulho que, assim, desanima bastante. Porém, apesar de ter desanimado, sim, é verdade, o Borussia tentou retomar ali em algum momento o ritmo do jogo, como estava jogando bem antes, e aí chega ao terceiro gol do Guirassy, que a gente vai ver aqui, olha só, numa baita jogada lá em cima, o Ronald Araújo corta errado, e aí sobra sozinho pro Guirassy fazer, cara, o terceiro gol dele, hat-trick, e nesse momento, o Guirassy desbanca o Rafinha. Pra quem não percebeu, o Rafinha já não é mais artilheiro da Champions League, o Guirassy agora o Rafinha tem 12, o Guirassy tem 13, pro Rafinha terminar essa Champions sendo artilheiro, ele precisa pelo menos fazer mais um pra igualar ali. Enfim, termina por cima. O Borussia, ele de qualquer forma, ele é eliminado, isso aqui, né, não adianta muita coisa, mas ele termina pelo menos com dignidade. Eu acho que aquele gol realmente matou qualquer chance. Se não fosse aquele gol, nesse momento aqui, aí sim faltaria só mais um, porque já tava com 3, precisaria só do quarto, mas aquele gol complicou muito a coisa. Nem todo mundo é Barcelona contra PSG pra conseguir fazer aquilo tudo lá que aconteceu no incrível jogo lá. Mas enfim, o Borussia, ele conseguiu fazer um jogo digno dentro de casa, pro torcedor que foi lá, provavelmente saiu satisfeito. E aí, cara, o Borussia talvez tenha mostrado que o Barcelona não é tão invencível assim. O Barcelona, ele toma muitos gols durante a temporada. O Barcelona não é a primeira vez que toma 3, já tomou 4 gols nesse ano, só que o que pega é que teve vezes que ele tomou 4 gols e não perdeu o jogo. Inclusive na Champions com o Benfica, quando tomou 4, mas fez 5. Então é um time que marca muitos gols, porém talvez ali o Borussia tenha mostrado que o Barcelona é mais mortal do que parece, tá ligado? Mas assim, na mesma hora, a gente tem que lembrar o seguinte, pô, o Barça vai pipocar, agora não vai dar em nada, o Barça vai cair, o Barça não é aquilo tudo. A gente tem que lembrar também que esse time sabia que era um confronto de 180 minutos e não de 90. E por saber que era um confronto que começou na semana passada, tinha muito jogador que estará na próxima fase que não estava hoje. A gente está falando de um dos melhores zagueiros do Barça, que é o Iñigo, que não estava hoje e vai estar na próxima fase. O Pedri, que é muito importante, que é crucial nesse time, que não estava no começo do jogo hoje, que depois entrou e tal. O Barcelona ainda continuou meio perdido, mas enfim, ele desde o começo do jogo é outra coisa. Então assim, sim, o Barça, ele permite ali alguns problemas. O Barça tem algumas brechas, tá ligado? Que talvez dê pra trabalhar. Mas esse Barça de hoje, ele foi um Barça mais frágil do que aquele que provavelmente vai entrar na semifinal. Então assim, pô, o Barça vai pipocar, o Barça não é aquilo tudo, eu não iria muito bem por aí não, tá ligado? É claro que essa derrota, ela não é tão absurda assim, como eu falei, tipo, tudo bem perder quando você ganha o primeiro jogo de 4, na mesma hora o Barcelona provavelmente queria manter essa sequência aí de jogos sem perder, enfim. Ainda pra terminar o jogo, que a gente vai ter depois é um gol, o quarto gol do Borussia, ele chega a acontecer. Só que ele tá impedido. O Barcelona, desde o começo da temporada, ele, com os treinamentos do Hansi Flick, ele faz a tal da linha burra, ele adianta o zagueiro, o atacante quase sempre está impedido, e aqui esse gol foi exatamente isso que aconteceu. O gol acontece, mas não é validado, e você pode pensar que, sei lá, o Barcelona contou com a sorte, tá ligado? Esse monte de impedimento é contar com a sorte. Não é. Se você lembrar daquele El Clássico que o Mbappé chegou a fazer gol, mas não valeu porque estava impedido, você vai lembrar que, assim, só o Mbappé naquele jogo, sei lá, ele teve 8, 9 impedimentos, só o Mbappé sozinho. O Barcelona, ele treina essa linha burra, não é uma cagada, não é um acontecido de sorte, tá ligado? Tanto é que em algum momento do jogo de hoje, vou até aumentar aqui pra vocês poderem ver, repara como que é proposital, olha só, tá todo mundo indo, opa, pisou, voltou,
Opa, vou voltar de novo. É treinado, o bagulho é pensado, é proposital esses montes de impedimento. É claro que isso, uma hora ou outra, pode gerar algum problema, você pode tentar fazer linha burra e não dar certo e você abrir o seu time, mas no geral tem funcionado. Enfim, termina assim, 3-1, um Barcelona que sai um pouco mais fragilizado, sai demonstrando que, pô, talvez seja possível enfrentá-lo, mas eu acho que, assim, pra quem talvez tá pensando que, é fácil o Barcelona então. Pô, se o Borussia, que tá em 8º no campeonato alemão, se o Borussia, 8º do campeonato alemão, conseguiu meter 3, qualquer um vai conseguir também, sei lá, o PSG ou quem quer que seja. Na verdade não é o PSG não, né? É Inter ou Bayern de Munique. Enfim, pode ser sim que o time da Espanha seja eliminado, mas não é porque perdeu hoje que é um time fraco ou então um time pipoqueiro, tá ligado? É uma derrota que, apesar de não ser bem-vinda, ninguém quer perder, é uma derrota, sabe, que faz parte do jogo. Não dá pra ganhar sempre. Enfim, o que você achou da partida? Comenta aqui embaixo. Lembrando, se você ainda não baixou o Flash Score, baixa aí. Aviso, ainda não fecha o vídeo. Se você tá vendo isso aqui na terça-feira, logo depois do jogo, se você tá vendo logo depois que eu postei, eu estou ao vivo agora na Twitch. Vem lá, clica no segundo link aqui na descrição e chega lá falando, pô, vim pelo vídeo do Barcelona, vem comigo, estou ao vivo na Twitch, vem lá, link na descrição. É nóis, muito obrigado por assistir.